Fala galera do Distrito Rubro Negro, quem tá falando é Alexandre DRN para mais um giro do Mengão nessa quinta-feira, né, pós-jogo praticamente do Flamengo e Goiás, quinta rodada do Brasileirão que tivemos ontem, graças a Deus, com vitória do Flamengo. Mas antes da gente começar o vídeo, vou pedir para você se inscrever no canal, acionar o sininho de notificação, que é muito importante para todos nós, principalmente para o nosso trabalho, e você receber em primeira mão todos os vídeos que a gente lançar no YouTube, você receber o sininho notificando que você está sendo felizardo de estar tendo o vídeo do Distrito Rubro Negro para ficar bem informado. Beleza? Então vamos começar com os assuntos. Todo mundo já viu nossa vinhetinha. Falar sobre a maior venda do Flamengo. Vamos falar também da fase que o próximo rival do Flamengo está passando. E temos que falar um pouco sobre o jogo ontem, Flamengo e Goiás. Então vamos começar exatamente com esse último, né? Flamengo e Goiás. Primeiramente, né, eu percebi logo de cara que o São Paulo está entendendo o recado. Mas como assim, Alexandre? Botando os garotos para rodar minutos dentro de campo. Isso é importante. O goleiro Santos não foi o titular dessa vez, todo mundo fala muito por causa da pancada que teve contra o jogo do Atlético Paranaense, mas no meu ponto de vista, eu acredito que não foi nada disso, tá? Se ele tivesse que ter sido poupado, ele não estaria no banco de reserva para uma possível substituição. Então, eu acredito que ele está poupando o Santos por conta da má fase e entrou o Matheus Cunha, que fez um belíssimo jogo, totalmente seguro. Na hora que precisou dele, ele fez as defesas necessárias, fez 6 defesas muito difíceis. E a gente tem um bom goleiro no banco. A gente vai estar chegando um próximo goleiro, o Rossi, né, do Boca Juniors. O Flamengo está tentando de tudo quanto é forma para ver se antecipa a chegada dele, né? Mas eu ponho eu aposto minhas fichas no Matheus Cunha. É um goleiro muito disciplinado, é um goleiro muito técnico, é um goleiro que não faz firula, é um goleiro que praticamente joga dentro daquilo que é colocado para ele jogar, né? Sem invenção. Né? Então, assim, outra coisa que eu percebi que quando a bola toda vez ia para o nosso goleiro não retribuía talvez a bola para outro para deixar no fogo, ele não, metia a bola para frente. Então isso daí já foi um avanço muito grande para a nossa defesa não passar nenhum tipo de sufoco quando está com a bola. Porque eu vejo o seguinte, que ultimamente o Flamengo, na parte da defesa, o Flamengo não está jogando bem, cara. Isso a gente vê que o Flamengo tomou 10 gols. 10 gols. O Flamengo é o time que mais perdeu da Série A. O Flamengo é o time que tomou mais gols. Então, assim, só para vocês terem uma noção de números, o Flamengo perdeu 11 partidas, e o Palmeiras teve 105 jogos, se eu não me engano, no ano passado, e perdeu 11. Entendeu? Então, assim, é uma discrepância muito grande de realidade. A gente vê uma situação que o Flamengo hoje está vivendo nesse modo de reconstrução, que todo mundo fala que é reconstrução, que a gente tem que entrar nessa de reconstrução, porque as coisas acontecem no Flamengo, a gente nem imagina que isso pode ser sim uma reconstrução, porque eu nunca vi jogadores que jogam junto desde um tempo parecer desaprender a jogar futebol. Então isso eu tento até me policiar do jeito que eu vou estar reclamando, até não vou passar pano para isso. Né? Então, assim, jogadores que jogam junto desde 2019. Ah, mas saiu muito jogador. Sim, mas tem muitos jogadores. Ontem mesmo estava em campo o Bruno Henrique e o Arrascaeta, que fizeram jogadas muito similares ao que eles faziam antes. Mas eu vou dar um descontaço pro Bruno Henrique, porque o Bruno Henrique, ele tá voltando de lesão e teve que entrar em campo para fazer uma substituição de última hora. Por quê? Pedro, antes dos 10 minutos, fez o gol de pênalti. E automaticamente sentiu a virilha. E não tinha outro atacante de ofício no banco, um centroavante de área. Quem poderia ser? Bruno Henrique. Então, o Bruno Henrique, ele jogou praticamente 90 minutos. Teve 5 minutos de prorrogação no primeiro tempo, 5 minutos de prorrogação no segundo, somando tudo dá 90 minutos. E eu fiquei muito feliz do que eu vi, porque o Bruno Henrique, mesmo ele não tendo ainda praticamente
vou dizer assim, aquela vontade dentro de campo excessiva dele, que ele estava demonstrando, supriu todas a falta de ritmo que ele estava jogando. Então, assim, ele estava parado praticamente 10 meses para 11 meses, e a vontade dele, você viu que estava com vontade, mas você viu que o corpo às vezes não responde conforme ele quer. Então ele não está no auge dele principal da forma física para poder fazer um bom jogo. E aí a gente viu isso claramente ontem, né? Mas o Bruno Henrique, cara, acho que parece que no segundo tempo todo mundo tentou jogar bola pro Bruno Henrique fazer o gol. Todo mundo, entendeu? Mas tem hora que não dá, né? Tem hora que não dá, mas ele saiu praticamente aplaudido dentro de campo, né? O Flamengo fez um bom jogo, né? Então a gente tem que sim exaltar isso, mas eu vou ligar um sinal de alerta para o Flamengo. O Flamengo, o tanto de lance que o Flamengo constrói dentro de campo, chega no gol adversário com muita facilidade, isso não é transformado em gols. Então isso preocupa o nosso time, isso preocupa o Flamengo. Porque o Flamengo ele chega com tanta facilidade e constrói muito, mas não tem a finalização para matar o jogo. Isso preocupa. O primeiro gol do Flamengo foi de pênalti, tá? De praxe. Pênalti do Flamengo é quase gol. Agora, o lance do Everton Ribeiro, o Dileta, se vocês forem reparar, ele tentou sim, pessoal. Não estou falando que foi sorte, nada. Ele tentou fazer sim. Mas ele ainda pegou na pontinha do pé e conseguiu com êxito fazer a jogada. Mas é um capricho. Se essa bola não tivesse entrado, o Flamengo estaria talvez num sufoco com o Goiás dentro do Maracanã de 1-0 ainda. Então isso daí me preocupa. Porque o Flamengo vai pegar um time agora. Agora eu vou até aproveitar, já vou entrando no outro assunto. O Flamengo vai pegar um time sábado, que é o Bahia. Lá na Bahia. A Bahia tá cheio de problemas. Mas o Flamengo adora levantar defunto. Adora, nunca vi. O Flamengo adora levantar defunto. São notícias. Vou fazer a leitura para vocês aqui agora da notícia. Separação. Cadê? Tá aqui, né? Então na Gavia News tem a informação logo de capa, falando que o próximo adversário do Flamengo vive um momento delicado. Então assim, a gente vê o Flamengo numa situação muito, vou dizer assim, muito com risco. Eu posso dizer assim, praticamente com risco, porque o Flamengo ele vai enfrentar um time que está numa situação de desespero. E o Flamengo tem esses problemas, que ontem ganhou bem o Flamengo. Ganhou bem, tranquilo. Mas o Flamengo demonstrou certos erros que já vem cometendo. É o quê? De não acertar. Poxa, a bola tá ali na cara do gol, o cara não consegue empurrar a bola para dentro. Isso preocupa nós torcedores. Isso preocupa. Porque um jogo difícil desse, que vai ser na Bahia, o Flamengo não pode dar esse mole. O Flamengo era para ter saído ontem com o Maracanã pelo menos de 4 gols. Isso, reflexo grande, o Palmeiras foi em Goiânia para jogar contra o Goiás e meteu 5 no Goiás. A gente vê os números muito parecidos de armação, de montagem de ataque. Mas a gente vê que, em resumo, o time do Palmeiras está finalizando muito melhor e está concluindo bem toda a jogada. O Flamengo está desperdiçando as jogadas. Isso que é a minha preocupação. Né? Até passar aqui um pouco aqui para vocês, né? Aqui falando que o próximo adversário do Flamengo vai ser no sábado, tá? A partida válida vai ser pela 6ª rodada do Campeonato Brasileiro. E o Bahia, após ser derrotado pelo Santos, né, acumulou a 3ª derrota no torneio. Isso aí, então assim, já sofreu 8 gols. O Bahia já sofreu 8 gols, né, no Campeonato Brasileiro. E o Flamengo, com essa facilidade de criação, eu acho que é aí que está o momento de fazer um bom jogo em cima do Bahia. Porque o Flamengo constrói muito e vai pegar exatamente um time que tomou muito gol. Então vamos colocar um time que está, no caso, o Bahia, que está em total desespero, que a verdade é essa, com muitos problemas, né, vai enfrentar o Flamengo no sábado, e o Flamengo com um show de perder gols, que a verdade é um show de perder gols, o Flamengo vai jogar contra o Bahia nesse sábado. Aí que eu pergunto para você,
O Gabigol vai retornar para o jogo, né? Sábado com certeza vai ser Gabigol. Vai ser Gabigol e Matheus França. Aí a gente vai estar fazendo, com certeza a gente vai fazer um vídeo antes do jogo para a gente falar um pouco sobre esse duelo. Mas o que o Flamengo tem que melhorar é finalização. O Sampaoli, principalmente na zona mista lá na coletiva, falou que o Flamengo está brincando para praticamente perder muito gols. O Flamengo está criando muito, o Flamengo está chegando muito fácil na área do adversário, mas não está tendo aquele cara para empurrar. Poxa, Alexandre, mas o Pedro é esse cara. Eu concordo, o Pedro é esse cara, mas tem 2 jogos para cá que o Pedro não está jogando legal também. Um comparativo fácil para a gente falar que o homem da frente do Flamengo é hoje o Pedro, não é o Gabigol. Né? Gosto muito do Gabigol, é um ídolo sim da nação rubro-negra, mas hoje quem está mandando no ataque do Flamengo é o Pedro, não tem jeito. Por quê? Em 22 jogos, se eu não me engano, que o Pedro teve nesse ano, o Pedro já fez 21 gols. Tá? Eu acho que eu nem computei o gol contra o Goiás agora. E o Gabigol, em 18 jogos, fez 3 gols, sendo que 1 de bola rolando e 2 de pênalti. Então a gente vê a discrepância que tem dos 2 artilheiros. Quando o Gabigol tem a chance, o Gabigol não está fazendo. O Pedro, pelo menos, está fazendo muito mais. Pelo menos de 3 bolas que chegam, o Pedro marca uma. O Gabigol, às vezes, está chegando 5, 6, 7 para ele, não está conseguindo marcar. Então a gente tem esse problema que eu acho que o problema do Flamengo é a defesa. Tem que dar uma melhorada na defesa. Davi Luiz hoje, cara, para mim não é o cara de ser titular do Flamengo. Para mim vai ser Léo Pereira e Fabrício Bruno. Do jeito que essa para mim é a zaga. Outra coisa que eu percebi nesse jogo que o Sampaoli não está utilizando, pelo menos por enquanto, os 3 zagueiros. Pode ser que por conta do adversário não tenha necessidade? Pode ser. Mas, se não me engano, é o 2º jogo consecutivo que ele não está jogando com 3 zagueiros. Se joga é algum momento do jogo, mas ele desfaz na mesma hora. Né? E a questão toda é essa, né? A gente acredita muito nisso. Matheus França, cara, deu volume no jogo. Essa molecada que entrou no segundo tempo, cara, jogou demais, né? Matheus Gonçalves, o Matheus França, o nosso volantão. Então, assim, tem muita coisa boa para se aproveitar no Flamengo, mas o Sampaoli tem que abrir o olho. O Sampaoli tem que olhar para a base, tem que olhar para esses moleques. Esses moleques estão pedindo passagem. Os moleques estão precisando entrar no lugar dos medalhões. E a gente viu isso claramente. Teve sim, faltou muita coisa para o Flamengo melhorar ontem, faltou muito, mas a gente saiu com a vitória. E isso que importa. 0-0, 1-0, 2-0, não importa. Mas a gente tem que corrigir os erros para que isso não se repita mais. Né? E falando em Matheus França está tendo uma proposta exatamente do PSG. Notícia em primeira mão para vocês. O PSG quer sim comprar o Matheus França, porém, no lugar do Messi, né? O Messi com certeza vai estar de saída do PSG e o PSG vai estar fazendo uma proposta aí para o Flamengo. De acordo com os veículos, né? Os veículos aí das notícias, vou passar para você também em primeira mão, tá? Maior venda da história do Flamengo. O PSG quer contratar cria do Ninho para substituir Messi. Né? Os valores, deixa eu ver aqui os valores. Com a saída de Lionel Messi dada como certa, o clube francês deverá se voltar para os jovens prospectos do mercado. Estuda fazer uma proposta de 38 milhões de euros para o Matheus França, que está na casa de 205 milhões de reais. Sendo que, se eu não me engano, que a multa rescisória dele é de 1 bilhão de reais. Né? Chega próximo a 1 bilhão de reais. E o Matheus França tem 19 anos, ele tem muito mercado ainda. Se o Flamengo negar essa proposta aqui, com certeza virá outras, né? E eu acredito que o Flamengo fará uma boa venda. Só para vocês terem ideia, o Vinícius Júnior foi vendido para o Real Madrid em 2017 no valor de 164 milhões de reais, né? Então essa será a maior venda da história do Flamengo se for concretizada. Então a gente torce aí, né, pro moleque talvez ficar mais um pouquinho com a gente aí. Acho que o Flamengo não está precisando desse dinheiro, precisa de reforço, mas o Flamengo tem dinheiro em caixa. Inclusive o Flamengo já fez pagamento de bancos, aí o Flamengo não está devendo banco nenhum. O Flamengo pode sim comprar uns 3, 4 jogadores de boa, pode fazer sim essa compra. E fazer outra coisa, que é o principal, enxugar esse elenco do Flamengo. Tem muito jogador do Flamengo que precisa ser
apertar a mão e falar assim, muito obrigado, e até, talvez, a próxima não, vai escolher outro clube, né? Porque não tem como. Né? Davi Luiz, Marinho, cara, não tem condição. Não tem condição. Junta esses dois aí, já paga um bom jogador. Já paga um bom jogador. Tem muito jogador bom. O Everton Cebolinha, eu não vou nem criticar, porque eu acho que ele está começando a dar os primeiros passos agora no Flamengo. Talvez ele não teve muita chance na posição que ele geralmente joga, né? E ele tá tendo com o São Paulo. Ele teve alguns lampejos com o Vitor Pereira, mas agora ele tá tendo, acho que, mais chances para mostrar o seu futebol. Eu acredito que para dar um tempo mais ainda pro Cebolinha. Mas é isso, tem muito jogador do Flamengo que precisa ser revisto, né? Não renovar contrato. Temos o Felipe Luiz, que o Felipe Luiz é um ótimo jogador, mas infelizmente ele tá enfermo, né? Não tá mostrando o bom futebol dele. E tem um salário alto, né? Se eu não me engano, 750 mil reais. Então, assim, tem jogadores que tá chegando o momento certo de dar aquele basta, assim, ó. Pessoal, muito obrigado por tudo que vocês fizeram pelo Flamengo, né? E pronto. O Felipe Luiz tem vontade de ser técnico do Flamengo. E o Flamengo poderia, sei lá, botar ele na comissão fixa do Flamengo, talvez. Então, assim, dá uma oportunidade, porque o cara é muito Flamengo, o cara é super conservador e tem uma coisa de tudo, o elenco respeita ele. E isso é legal. O Flamengo poderia muito bem estar tendo essa atitude com alguns jogadores, né? Então a gente vê que o Flamengo tem uma folha salarial alta, mas ao mesmo tempo a folha salarial alta não supre a necessidade que o Flamengo precisa hoje. Né? Todo mundo fala, é o elenco mais caro da América. Pode ser o mais caro da América, mas não é o mais efetivo. Entendeu? Muito dinheiro jogado fora ali no meio. Beleza, pessoal? Galera, vamos ficando por aqui. São essas as notícias de hoje do Distrito Rubro Negro. Peço que vocês aí curtiram a gente até agora aí, acione o sininho de notificação, se inscreva no canal que é muito importante e fique por dentro de tudo que aconteça no Rubro Negro mais querido do Brasil. Beleza? Um grande abraço a vocês e até o próximo vídeo. Valeu!